Vamos abrir as nossas Bíblias, a carta escrita aos Hebreus. Aos Hebreus 11, nós vamos ler dois textos que estão separados por outros versículos neste capítulo 11 de Hebreus. Então, primeiramente, leiamos Hebreus 11, do 8 até o 10. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Vamos agora ler Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso de número 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Podemos sentar. O texto de Hebreus, capítulo de número 11, irmãos, chama-nos a atenção, porque ele vai falar de fé, não apenas como um instrumento para que nós recebamos livramentos, grandes bênçãos, como os teólogos da prosperidade imaginam, mas o texto de Hebreus 11 revela a capacidade que nos dá a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, para suportar privações, fazer sacrifícios, enfrentar perseguições. Nós não devemos pensar na fé apenas como um instrumento para receber favores divinos, mas devemos compreender que a fé, ela dá-nos a graça para que possamos extrair forças da fraqueza, para que possamos enfrentar provações e privações, dificuldades e perseguições, fazer grandes sacrifícios. Os anabatistas se identificavam muito com este texto de Hebreus 11, que faz uma relação dos heróis da fé durante o Velho Testamento. Eles gostavam do texto porque identificavam a vida que estavam vivendo com aquilo que está dito do versículo 35 ao 38, que diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento, algum tipo de livramento que os pudesse colocar em infidelidade. Foram torturados não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros que experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o
errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Anabatistas medievais sobreviveram vivendo em vales, em florestas, durante o período da Reforma, perseguidos em território católico e também em território de príncipe protestante. Eles reuniam-se em cavernas, estavam migrando sempre de um lugar para o outro em face a perseguições, eram mortos, presos, açoitados, e os anabatistas viam-se nesse retrato que está contido nos versículos que há pouco eu li para os irmãos. Se nós imaginarmos, irmãos, como nós nos concebemos, a partir da nossa perspectiva bíblica, que é anabatista, nós veremos que, à luz do Velho Testamento, nós estaríamos mais associados em termos analógicos aos profetas. Os reis, no Velho Testamento, mesmo os reis de Israel, eles tinham a sua corte, o seu exército, eles tinham seus conselheiros, seus juízes, eles tinham, portanto, toda uma estrutura que os blindava, os protegia, os dava uma armadura. Os sacerdotes, de certo modo, também tinham um templo, tinham um ofício institucional, havia uma tribo reconhecida para o exercício do sacerdócio, mas os profetas não. Os profetas, eles não tinham nenhuma vinculação institucional. Eles não eram necessariamente filhos de sacerdotes, como João Batista o foi. Muitos foram homens do campo, foram cuidadores de rebanho, agricultores. Os profetas não tinham normalmente a vida na corte. Eles, pelo contrário, estavam sempre de prontidão para confrontar os reis. Eles tinham uma independência, porque eles não estavam dentro de um aparato institucional pré-determinado, pré-estabelecido. Eles eram chamados e vocacionados por Deus em tempos de necessidade. E geralmente eles estavam lá para confrontar os poderes institucionais. O sacerdote estava desviado, o rei que estava desobedecendo, e quando eles pregavam, eram perseguidos. Como tão notoriamente nós vemos Elias ser perseguido por Jezabel, por Acabe. Curiosamente, Acabe e Jezabel tinham profetas em sua corte, mas falsos profetas que diziam apenas aquilo que eles desejavam ouvir. Mas Elias confrontou poderes instituídos, e ele não tinha por trás de si, como os profetas todos, não tinham alguma instituição para protegê-los. Pelo contrário, eles provocavam a ira de grandes instituições, sem que eles próprios tivessem uma para, a partir delas, eles resistirem à perseguição que vinha. Era como se eles não fossem deste mundo. É como se eles fossem porta-vozes desprotegidos, que levavam uma dura mensagem e confiavam apenas em Deus e estavam dispostos a pagar qualquer preço. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes Pedro falou que estava a cumprir-se a profecia de Joel, segundo a qual Deus derramaria nos últimos dias de seu Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas, servos e servas profetizariam, indicando que a igreja é uma comunidade profética, análoga em sua razão de ser ao trabalho dos profetas do Velho Testamento. Jesus mesmo disse: bem-aventurados sois
profetas que foram antes de vós. Quando ele diz isso, antes de vós, sugere a ideia de que nós continuamos numa postura diferenciada pelo Novo Testamento, o trabalho que era dos profetas. A igreja é uma comunidade de profetas e uma comunidade de peregrinos, porque nós somos ordenados a irmos por todo o mundo, a pregarmos o Evangelho a toda criatura, a fazermos discípulos de todas as nações. A igreja não se identifica por nenhuma nacionalidade terrena. A igreja é composta por um povo dentre os povos. Nós abandonamos as bandeiras terrenas pela bandeira do Evangelho. Em Cristo Jesus, não há judeu nem grego, todos são um. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, diz Pedro, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Somos uma nação sem ainda estar no devido território. De certa maneira, a nação de Israel nos ilustra isso. Depois da diáspora, espalhados pelo mundo, os judeus mantiveram-se como nação, mantiveram a consciência de sua herança, mantiveram-se vinculados pela promessa que Deus fez a Abraão, mas desprovidos de um território, e anelavam e desejavam retornar ao seu território. Pela providência divina, obtiveram direito a isso no século XX, depois da Segunda Grande Guerra, por uma decisão da ONU, sem que ainda estejam a possuir todo o território que lhes foi prometido por Deus. A semelhança dos judeus na época da diáspora, que mantiveram uma identidade nacional, mas desprovidos de território, nós temos uma consciência nacional, não de uma nação terrena, somos uma nação santa, somos povo adquirido, para anunciar as grandezas do que nos chamou das trevas para a luz. Somos sacerdócio real e peregrinamos no mundo, não esperando uma terra lá na Palestina, mas a igreja tem a promessa do céu, tem a promessa celestial. Somos um povo do céu aqui na terra, um povo celestial, destinado à Nova Jerusalém. Por isso nós não nos confundimos com nenhuma instituição terrena. A igreja não se confunde com instituições terrenas. Por isso que seremos arrebatados. Muitas pessoas desconhecem isso, mas os dispensacionalistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, os irmãos, como John Nelson Darby e outros, eles criam como nós, criam como os anabatistas, que a igreja não se envolve em ações bélicas, que a igreja não se identifica com nenhuma nação terrena. Scofield fala disso no seu livro, Manejando Bem a Palavra da Verdade, porque a igreja não é daqui, e é por isso que ela vai ser arrebatada. O arrebatamento não vai ser um acontecimento que vai ser visível, portanto não vai ter um registro histórico, porque nós não pertencemos a este mundo. Vai ser invisível aos olhos do mundo. A grande tribulação, irmãos, é um período não apenas de juízo sobre pessoas, é um período de juízo sobre as instituições. Todas as instituições humanas, sem exceção, serão julgadas na grande tribulação. A grande Babilônia, a falsa igreja, institucionalizada sobre a terra, como é o catolicismo romano, que inclusive está sediado aqui no Vaticano, que é um Estado como outros Estados, com embaixadas e tudo. A grande Babilônia vai ser julgada. A nação de Israel vai ser julgada, embora ao final o povo estará aos pés de Jesus. As nações desse mundo serão julgadas, os reis, todas as instituições cairão sob juízo. Naquela estátua que Daniel viu,
onde ele identificou 4 reinos. É interessante que ele diz que no final uma pedra cortada sem mãos atingiu a estátua e a demoliu por inteiro. Ela caiu aos pedaços. Ou seja, tudo aquilo que dos 3 impérios anteriores foi recepcionado pelo último, que é o romano, que restaurado vai estar estabelecida a grande tribulação, todas aquelas instituições recepcionadas pelo último dos impérios, juntamente com este império, vai cair por terra. Não vai se aproveitar nada daquela pedra que é uma grande montanha. E o reino de Deus, de Jesus, se estabelecerá sobre a terra, não como um remendo de qualquer reino anterior, mas como o reino exclusivo do Filho de Deus, durante o período milenar. A igreja vai ser arrebatada daqui exatamente antes da grande tribulação, quando virá juízo institucional, juízo sobre as instituições, juízo sobre as nações. Porque nós não somos as nações, porque nós somos o povo celestial de Deus. E aqui em Hebreus 11 nós temos alguns casos, alguns exemplos que eu tomei, 2 deles, Abraão e Moisés, que poderão nos ajudar a ilustrar a nossa condição anabatista deste mundo. Vamos então reler Hebreus capítulo de número 11, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Primeiramente, aqui nós vemos que a fé salvífica, da qual nós antes falamos, ela é uma fé que leva à obediência. Os católicos costumam dizer que por pregarmos a salvação somente pela fé, nós deixamos o homem crente, dizendo-se salvo e vivendo ainda no pecado. Mas a fé pela qual somos salvos é a fé que atende ao chamado de Deus, é a fé que obedece à ordem divina. Pela fé, diz aqui Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meus irmãos, Abraão aparenta-se com a igreja nesse aspecto, porque Deus disse: sai da tua terra, ou seja, sai do teu enraizamento geográfico, nacional, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que ele não sabia qual era, que eu te mostrarei. Ele deixou para trás todas as suas raízes nacionais, institucionais, para viver na expectativa de um outro lugar que Deus lhe reservara. Abraão, irmãos, é pai da nação de Israel segundo a carne, mas é pai dos crentes segundo a fé. É interessante que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele disse: a tua descendência vai ser como a areia da praia, e como as estrelas do céu. Então há 2 descendências de Abraão, uma terrena e outra celestial. A descendência terrena, que é como a areia, é a nação de Israel. Mas a descendência celestial, que é como as estrelas do céu, é a igreja do Senhor, acima de tudo. Há, portanto, 2 povos: a descendência de Abraão segundo a carne, e a descendência de Abraão pela fé, que é a igreja. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo de número 2, do verso 7 até o 9, diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, os não-judeus, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações, Gálatas 3:8, serão benditas em ti. De
De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Em Gálatas 3, 29, diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É interessante que a Bíblia Sagrada diz lá em Romanos 4 também. Veja o que a Escritura diz em Romanos, no capítulo de número 4. Romanos 4, versículo 9, começando no versículo 9: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, quer dizer, sobre os judeus que caracterizam-se, que sinalizam que são judeus pela circuncisão. Veio, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, que somos nós, que não nos identificamos pelo sinal judaico da circuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada com justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. O que é que Paulo quer dizer? Havia judeus que acreditavam que a salvação era só para eles, e resistiram à ideia da igreja, porque entendiam que Deus só tinha um plano para eles enquanto nação, não para a ideia da igreja de que Paulo estava sendo porta-voz. E Paulo diz: olha, Abraão creu quando foi feita a ele a promessa de que o seu descendente, que é Cristo, seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão naquele momento creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, ele foi justificado pela fé. Mas naquele momento que ele foi justificado, ele era já circuncidado. Deus já tinha estabelecido para ele que fizesse em si a circuncisão, que passou a ser o elemento distintivo de todo judeu. Paulo diz: não, ele ainda não tinha recebido nenhuma ordem para se circuncidar, ele não havia ainda sido circuncidado. Então era como se ele tivesse crido como um gentio e não como um judeu. Para que pudéssemos entender que, do ponto de vista da fé, ele é pai não apenas dos que têm herança em seu sangue, mas ele é pai de todos os que creem, independente de serem judeus ou não. Deus o justificou pela fé antes de marcá-lo como um judeu pela circuncisão, antes da circuncisão, para que ele pudesse ser pai de todos os que creem. Aí Paulo diz que a circuncisão para Abraão foi um selo da justiça da fé. É interessante isso, irmãos. Veja só, os judeus provenientes de Abraão eram circuncidados na infância, mais particularmente ao 8º dia de nascimento, porque a circuncisão para os descendentes de Abraão era um símbolo da aliança de Deus com a linhagem de Abraão. Queria dizer que toda a linhagem de Abraão estava sobre a promessa de se tornar aquela nação de que Deus falara. Portanto, já nascidos, mas ainda nem convertidos os filhos, eles já eram circuncidados. A circuncisão para o judeu dependia apenas de descendência física, era descendente de Abraão, era circuncidado, não dependia de seu estado espiritual. Mas a circuncisão para Abraão não foi o mesmo que a circuncisão para os seus descendentes, porque primeiramente Abraão creu e depois é que ele foi circuncidado. A circuncisão para Abraão foi um selo da justiça da fé, para os seus descendentes um símbolo, um sinal de que os descendentes formariam a nação da qual viria o Messias. Mas para o próprio Abraão foi o selo da justiça da fé. Os calvinistas costumam ver uma continuidade entre a circuncisão e o batismo, e por isso continuam a batizar crianças, porque os judeus na infância eram batizados.
Eles dizem que assim como Deus fez uma aliança com Abraão e seus descendentes, Deus faz uma aliança com aquele que crê e os seus filhos, e portanto já podem ser batizados na infância. Nós não cremos que a circuncisão foi sucedida pelo batismo. O batismo tem sentido próprio no Novo Testamento, mas nós cremos que podemos fazer uma analogia, esta sim acertada, entre o batismo e a circuncisão, não da descendência de Abraão, mas uma analogia entre o batismo e a circuncisão de Abraão. Porque a circuncisão de Abraão, diz Paulo aqui, foi o selo da justiça da fé. A circuncisão do próprio Abraão não poderia ter acontecido sem que primeiro ele tivesse crido. Para ele foi um sinal, um selo de que fora justificado pela fé. E nesse aspecto, Abraão, irmãos, também se torna um paradigma para os anabatistas, que se distinguiram em tempos históricos determinados dos luteranos, dos calvinistas, dos católicos, porque entendiam que o batismo era adulto e sob profissão de fé. Para nós, o batismo é um selo da fé. O batismo válido é o batismo daquele que crê. É o batismo daquele que crê. Cada pessoa tem que pessoalmente se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e nascer de novo para entrar no reino de Deus. O que nós temos agora, irmãos, é uma aliança de Deus com os indivíduos e com o corpo que os indivíduos passam a compor depois que creem. E, portanto, o batismo é um selo da fé. E neste aspecto, Abraão se aparenta muito mais aos anabatistas. Voltando lá para o texto, então, diz que Abraão, pela fé, ele, sendo chamado por Deus, obedeceu. Houve um custo. Ele teve que se desvencilhar da sua terra, teve que desapegar da sua parentela e teve que peregrinar em direção a algo que ele não sabia o que seria. E aí diz o texto, pela fé, versículo 8 de Hebreus 11, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ele saiu sem saber para onde ia, como um crente que tem a esperança do céu, mas não viu o céu ainda. Mas nós cremos que há um céu, e de certa maneira não entramos no céu, mas o céu já entrou no nosso coração. Nós temos o penhor do Espírito, as primícias do Espírito, já temos a paz que excede todo entendimento. Mas nós, irmãos, cremos no céu que nos dirá, que ainda nele não entramos, mas nós cremos na promessa da vida eterna celestial. Então diz, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O autor da carta aos Hebreus quer associar Abraão muito mais com a igreja do que com os judeus. Ele está dizendo que quando Abraão saiu, ele andou na terra prometida. Deus o levou para a terra que Deus prometera à descendência dele. Ele peregrinou nela, mas não como sendo sua. Ele andou na terra da promessa, mas como sendo em terra estranha, como sendo em terra alheia, porque ele não tinha possessão naquela terra. Ele andou nela como um peregrino. E então o autor da carta aos Hebreus faz essa inferência: se esta terra foi dada à descendência de Abraão, o próprio Abraão, quando saiu para o lugar que Deus ia mostrar, nós não podemos limitar este lugar à terra em que ele peregrinou, que Deus disse que seria de sua descendência, porque nunca foi dele. Então, na verdade, Abraão esperava era pelo céu. Abraão saiu, peregrinou na terra da qual não se apossou, mas sabia que seria para os seus descendentes. Mas Deus disse que ele saísse porque ia mostrar a ele um outro lugar. Aquele lugar onde ele peregrinou, ele viu, ele soube que era para a sua descendência, mas ele não possuiu. Em última instância, a terra para Abraão prometida foi o céu.
Por isso que diz aí a Bíblia Sagrada, no versículo de número 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Abraão, mais uma vez, irmãos, é bem representativo para a igreja. A circuncisão que ele recebeu foi selo da justiça da fé. Como nós que cremos nos submetemos após isso ao batismo como uma marca cristã. Nós peregrinamos aqui, mas tudo aqui para nós é terra alheia. Em última instância, nós aguardamos a cidade que tem por construtor o nosso Deus, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Somos peregrinos neste mundo. A carta aos Filipenses de Paulo é talvez uma das cartas, digamos assim, mais anabatistas de Paulo. Eu vou recorrer a ela em vários momentos aqui, ou em 2 momentos mais precisamente. Vamos começar pelo primeiro momento. Filipenses, diz assim a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 3, verso 14, Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: eu não me sinto perfeito, não me julgo perfeito, mas eu esqueço que para trás fica, eu prossigo adiante, eu sigo na direção do alvo. O alvo, ele explica em versículos anteriores, é a ressurreição dentre os mortos, quando ressuscitaremos dentre os mortos. Quer dizer, mortos continuarão aqui, mas nós ressuscitaremos dentre os mortos para sair daqui. Nossa vocação é celestial. Por isso Jesus vem nos arrebatar para sairmos deste mundo, para estarmos para sempre com o Senhor. O alvo de Paulo é o céu, o prêmio é celestial. E quando ele fala de vocação, eu lembro lá de Abraão, pela fé sendo chamado, ele foi dado uma vocação, ele foi chamado para uma vocação, obedeceu. E nós também, irmãos, estamos cumprindo uma vocação que é celestial. Aí diz a Escritura, a partir do versículo 18 de Filipenses 3, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo não está falando aqui de incrédulos, está falando de pessoas que, pelo menos nominalmente, se dizem crentes, mas que são inimigos da cruz de Cristo. Eles querem uma vida cristã sem sacrifício, eles querem uma vida cristã sem perseguição, eles querem uma vida cristã com benefícios terrenos, eles têm esperança neste mundo. Aí ele diz no verso de número 19, cujo fim é a perdição, destes aí que são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre, quer dizer a autossatisfação, cuja glória é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas terrenas, porque eles só pensam nas coisas terrenas. São pessoas que se dizem cristãs, mas não querem o custo da cruz, não querem ser peregrinas, querem aportar aqui na terra, só pensam em coisas terrenas, raciocinam de maneira horizontal. Mas aí Paulo diz, a partir do verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E quando nós estamos aqui, somos sal da terra e luz do mundo, mas o sal não se confunde com o alimento que ele salva. E a luz, ela banha as trevas, mas não se confunde com as trevas. Nós estamos aqui para influenciar, nós estamos aqui para resistir ao mistério da iniquidade, nós estamos aqui para sermos uma voz profética contra o mal. Não estamos aqui silentes, pregamos o Evangelho, influenciamos a cultura, freamos o avanço da imoralidade com o nosso protesto, mas a nossa vocação é o céu. Mas nós não temos uma esperança utópica,
que tinham os pós-milenistas, de que a igreja sobre a terra vai estabelecer o milênio, que ela vai ocupar posições de influência e transformar este mundo num paraíso. Nós estamos aqui retardando o mal, fazendo ele ter idas e vindas, não deixando que ele se propague sem resistência. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos ter nenhuma esperança terrena. Nossa esperança é o céu. Saímos deste mundo no sentido de nos desassociarmos das suas identidades peculiares e temos uma identidade celestial. Peregrinamos como Abraão aqui. Nossa cidade está no céu, de onde aguardamos um Salvador que virá para nos arrebatar, para transformar o nosso corpo para ser conforme o corpo da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vemos lá agora em Hebreus 11, a partir do 24, o seguinte. Agora vamos para o caso de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés também aqui serve como uma boa ilustração de um anabatista. Moisés era judeu, mas foi criado no palácio, foi criado como um egípcio, foi adotado pela filha de Faraó. E ele, quando chegou em idade adulta, tomou uma decisão pela qual ele recusou uma identidade e assumiu outra. Ele recusou a identidade egípcia e assumiu a identidade que eu associava ao povo de Deus. E veja como a Bíblia diz que ele fez isso grande. Hebreus 11, 24. Pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Em que isso faz parecer, irmãos, com a figura de um anabatista. É porque mostra que nós vamos assumir a identidade cristã quando estivermos adultos. Quando cremos conscientemente, educamos os nossos filhos na fé, nós os instruímos no Evangelho, mas nós não cremos que simplesmente porque são nossos filhos estão dentro de uma aliança. Nós não cremos que simplesmente porque são nossos filhos, o nosso manto cristão os cobre. Não! Eles têm que assumir a identidade cristã pessoalmente. A identidade cristã não é comunicada a eles por herança, por filiação, por um batismo infantil. Dentro daquelas igrejas que tem o batismo de infantes, o filho é considerado cristão porque recebeu o batismo, ainda que na inconsciência, ainda que na infância. Ele recebe a identidade antes que possa assumi-la conscientemente. Mas para nós anabatistas, não. O homem vem a este mundo sob pecado. Estávamos mortos antes da conversão em delitos, em pecados. Davi disse: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O filho do crente não tem a condição e a identidade cristã só por ser filho de crente. Não há um batismo que lhe dê essa identidade sem que ele possa assumi-la pessoalmente. Moisés, diferentemente dos outros judeus que já eram judeus de nascença, a semelhança dos anabatistas, ele foi um judeu por escolha, porque foi dada a ele uma outra identidade e ele teve que escolher ser judeu. Assim como Abraão teve uma circuncisão diferente dos seus descendentes, porque teve depois da fé e não ao nascer, assim também Moisés, ele não teve a sua identidade judaica assegurada pelo nascimento, porque foi impregnada com uma outra. Ele teve que, já grande, tomar uma decisão, escolher se identificar com o povo de Deus. Por isso é uma boa representação da ideia do anabatismo, da compreensão bíblica do anabatismo, de que as pessoas se batizam em idade adulta, quando elas são capazes de professar sua fé e assumir uma identidade cristã por escolha. Nós temos também uma outra
é que escolher servir a Deus é escolher um povo. Moisés teve que escolher um povo. Olha aí, Hebreus 11, eu vou ler de novo, 24, 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Escolher servir a Deus é escolher o povo de Deus. Você não pode ter o cabeça, que é Cristo, sem o corpo, que é a igreja. Não existe, irmãos, crente desigrejado. Moisés escolheu o povo. Meu povo não é esse, o povo egípcio, meu povo é aquele ali. Eu não quero os tesouros e os prazeres que eu tenho na identificação que me foi dada com este povo, que é o povo egípcio. Eu agora escolho me identificar com aquele povo, com o seu sofrimento, com a perseguição que ele sofre. Escolher Jesus é escolher o povo de Jesus. É escolher o povo de Jesus. Inclusive o batismo é isso. É interessante que o desigrejado não tem nem como falar em batismo, porque para ele ser batizado precisa de outro. É preciso que esse outro tenha alguma autorização de um corpo coletivo para que ele possa batizar. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz: Pedro, com muitas outras palavras, quer dizer que ele pregou a mesma mensagem de diversas formas, com várias ilustrações, para alcançar pessoas de várias culturas que estavam lá, vindas de várias regiões, para a celebração do Pentecostes. Pedro, com muitas outras palavras, os exortava, dizendo: está escrito lá, salvai-vos dessa geração perversa. E a Bíblia diz: os que de bom grado receberam essa palavra foram batizados. Quer dizer, quem entendeu o que Pedro quis dizer e assumiu, reagiu com o batismo. Note que Pedro diz: salvai-vos dessa geração, se desassociem deste povo. Pedro estava dizendo que aquelas pessoas, para serem salvas, tinham que se salvar dessa geração perversa, tinham que se desvincular deste mundo, tinham que se identificar com o povo de Deus. O povo entendeu. E a Bíblia diz que de bom grado receberam esta palavra, os que entenderam foram batizados. O batismo é um marco de separação. Eu me desligo deste povo e entro para este povo aqui. O batismo, irmãos, é uma sinalização de deixada de um povo e entrada no outro. O batismo, portanto, é uma porta para a igreja local, é sair de um povo e entrar na identificação com outro povo. Os que de bom grado receberam foram batizados e agregaram-se. O batismo é para criar uma congregação e agregaram-se quase 3.000 almas. Depois daí vai falar que estas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Formou-se uma comunidade desassociada com este mundo terreno, uma comunidade peregrina, uma comunidade profética, uma comunidade que é sal da terra, a luz do mundo, que detém o espírito do anticristo, mas que tem a esperança do céu de ser arrebatado ao encontro de Jesus dos ares. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, que é celestial, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que há em comum, irmãos, entre Moisés e Abraão? Abraão peregrinou na terra prometida, mas nunca foi dele. Moisés saiu do Egito para entrar na terra prometida, mas nunca entrou, viu de longe, mas não entrou. Por isso ambos são figuras de peregrinos, porque eles nunca, nenhum nem outro, possuíram a terra, entrou na terra. O que eles viveram aqui não teve
Embora Moisés tenha visto a terra, mas não entrou nela. Portanto, seu consolo foi como o nosso celestial. Assim como o consolo de Abraão foi celestial. E é interessante o que o texto diz aqui, porque mostra, irmãos, como um crente não pode achar que o meio dele resolver os problemas terrenos é através das estratégias políticas desse mundo. Qualquer pessoa aqui dizia: Moisés, que loucura que você fez. Você era filho da filha de Faraó, podia usar um carro para libertar o povo de Deus. Se eu fosse raciocinar estrategicamente, eu diria isso: Moisés, você escolheu o povo de Deus, mas não recuse ser chamado filho da filha de Faraó, não. Seja as duas coisas. Você, por um aspecto, é judeu, e por outro aspecto, é egípcio. Fica com duas cidadanias. Através de uma, tu ajuda o povo de Deus na outra. Não deixa de ser o filho da filha de Faraó. Não te identifique com o povo de Deus, que usa toda a tua influência. Quem sabe não vai ser o Faraó. Usa toda a influência para libertar o povo de Deus. Meus irmãos, isso nem passou pela cabeça de Moisés. Ele deixou tudo e escolheu sofrer com o povo de Deus. Não vou ser lá e cá, não vou ser egípcio e judeu, não. Você só judeu, você só do povo de Deus. Recusou todos os privilégios e se identificou com o povo de Deus para sofrer. Mas aqui vem o outro lado, irmãos. Mas se identificar com o povo de Deus não quer dizer inércia. Vamos ficar do lado de lá parado. Não, Moisés voltou ao palácio de Faraó. Não como filho da filha de Faraó. Ele voltou ao palácio como profeta de Deus. Dizer que nós não vamos ter essas estratégias humanas não quer dizer que nós vamos ser excelentes, não. Nós vamos aparecer na corte dos reis, mas como profetas de Deus. Jesus diz: vocês serão arrastados, acorrentados, levados perante reis. Mas não temam. O Espírito Santo vai dar palavras, sabedoria a vocês. Não premeditem o que vocês vão falar, mas vocês vão falar lá e vão ser testemunhas diante de reis. Moisés voltou, mas voltou como profeta. Voltou para libertar o povo de Deus. Voltou para confrontar o opressor do povo de Deus. Estamos cheios hoje de opressores do povo de Deus, que querem incutir ideologia de gênero nos nossos filhos na escola, que querem, meus irmãos, liberar drogas, que querem que mães possam matar seus filhos no ventre, que querem censurar a nossa pregação contra o pecado. Estamos cheios de Faraó hoje, inclusive carecas. Mas nós vamos bater a porta deles como profetas de Deus. Como profetas de Deus. Moisés nem apareceu lá, mas como profeta. E veja o que diz aí o versículo de número 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Tem gente que diz assim: pastor, não vamos enfrentar esses assuntos não, certas políticas públicas aí são malignas e tal, mas a gente tem que obedecer à autoridade, a gente não pode confrontar, a gente tem que ser ordeiro, não pode falar contra, a gente não pode criar mal-estar. Aqui disse: Moisés não temeu a ira do rei. Meus irmãos, é para reis ficarem irados contra nós. Moisés só faltava fazer Faraó entrar em parafuso. Faraó tinha raiva dele,
E Moisés chegava lá e o Senhor deu ordem para que você liberte o povo. Faraó disse: Deus, meus deuses, que Deus é esse? Ele desdenhou, mas Moisés confrontou com coragem. Meus irmãos, se nós estivermos fazendo a coisa certa neste mundo, viu, que a gente está vivendo, vai ter rei irado contra nós, vai ter potestades fumaçando contra nós, se nós tivermos a voz profética. Agora, uma coisa interessante: quando Moisés voltou lá como profeta, não tinha mais nenhuma instituição por trás. Como filho da filha de Faraó, se ele tivesse agido estrategicamente, ele tinha todo o aparato do Egito para respaldá-lo. Mas agora, como um profeta que veio lá do deserto, onde cuidava do rebanho de seu sogro, agora, irmãos, como um homem comum que apenas recebeu o chamado de Deus, ele não tinha nada em que se apoiar, a não ser em Deus. Foi Deus que o chamou, foi Deus que falou com ele na sarça ardente, e Deus abençoou Moisés, irmãos, e foi a mão do Senhor que libertou o povo de Deus. Mas teve um profeta corajoso para confrontar. Nós temos que confiar na intervenção de Deus, nós temos que ter coragem, ousadia. E se a perseguição vier, nós não temos nenhum aparato para nos blindar, nós seremos atingidos pela perseguição, mas o nosso Deus pode operar maravilhas. Pode haver um poderoso avivamento espiritual, pode haver manifestações poderosas do livramento de Deus, pode haver coisas, irmãos, que os homens não imaginam, proteção que vem de lugar não esperado. Moisés estava ali não confiando numa instituição, ele não sabia como seria protegido em cada momento, estava confiando apenas em Deus. E o versículo 27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Este versículo é precioso, irmãos. Passa desapercebido, mas ele é precioso, sabe por quê? Porque sem ele, tem uma passagem do Velho Testamento que ninguém nunca entenderia, que nós pensaríamos até que o profeta falhou, se não fosse esse versículo para esclarecer. Acompanhe comigo, vamos saber do que é que ele trata. Lá no livro de Êxodo, capítulo de 10. Êxodo 10, a partir do 27. Diz assim: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir ao povo de Deus. E disse-lhe Faraó disse para Moisés: vai-te de mim, guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. É uma ameaça. Sai daqui. No dia em que tu olhares para mim de novo, vai ser para morrer. Tudo bem, foi Faraó que disse, mas Moisés falou também, versículo 29. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei teu rosto. Aqui é um profeta falando, aqui não é mais Faraó não. Moisés disse: você acertou, nunca mais eu vou ver o teu rosto. Mas se você for ler, Moisés viu o rosto de Faraó de novo. Veja aí em Êxodo, capítulo de número 12, versículos 30 e 31. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo,
tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito, que levaram. Foi embora, falou com ele. Mas Moisés disse: nunca mais eu verei teu rosto. O que foi que aconteceu, irmãos? Veja só, Moisés acreditava que Faraó em algum momento ia ter bom senso. Por isso que Deus disse: eu vou libertar o povo com mão forte e braço estendido. Quer dizer, vocês vão descobrir que vai ser eu mesmo que vou arrancar. Não vai ter nenhum bom senso, nenhuma cordialidade, nenhum acordo. Faraó não vai deixar de jeito nenhum. Eu vou tirar com a minha mão poderosa. Moisés, entretanto, ia lá, aí viu um sinal. O povo sofria, o povo do Egito. Moisés pensava: o Faraó vai criar jeito agora, vai criar bom senso, vai deixar o povo ir. E Faraó nada. Faraó às vezes dizia: olha por mim, olha para o meu povo. Para isso, Moisés orava. Quando ele orava, ele estava acreditando. Depois que resolver, ele vai deixar ele não deixava. Moisés esperava que a diplomacia, junto com os milagres, claro, ela iria atuar e que Faraó em algum momento ia encontrar bom senso. Mas Faraó nunca teve bom senso, nem quando mandou o povo ir. O povo foi, depois ele saiu atrás, né? Em caos do povo, lá diante do Mar Vermelho. Tiveram que ser afogados os seus cavaleiros. Ele não desistia nunca. Mas quando Moisés diz assim: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto, Moisés, de fato, eu nunca mais vou olhar para ti. Agora eu não espero mais nada de ti. A própria fé de Moisés amadureceu ali. Não, é o Senhor que vai arrancar mesmo. Ver o rosto aqui para Moisés tem um sentido de olhar para o homem. Ele diz assim: olha, nunca mais verá teu rosto, senão tu vai morrer. Moisés disse: certo bem, não vou olhar mais para ti não. Não é para a tua cara que eu olho mais não. Não vou olhar mais para ti e esperar um homem constrangido. Não olho mais para ti. Lá em Hebreus 11 diz: ele não temeu a ira do rei, porque agora ele estava como quem vê o invisível. Ele agora estava olhando para Deus. Agora esse homem não tem jeito. Esse homem é cabeça dura, não espera mais nada dele não. Eu espero de Deus. A partir deste momento, do ponto de vista espiritual, ele não olhou mais para o bom senso do homem. Ele olhou para Deus. Ele olhou para o invisível. Sabe quem é uma pessoa também que na Bíblia nós percebemos uma coisa desse tipo? Nele é Elias. Elias entra na casa de Acabe e Acabe quer amedrontá-lo, né, na presença de Acabe. És tu, perturbador de Israel? Vai cara feia para Elias. Aí Elias diz: vive o Senhor perante cuja face estou. Como quem diz: Acabe, nem faça cara feia, porque eu não estou diante de ti, não, estou diante de Deus, estou olhando para ele. Vive o Senhor perante cuja face estou, perante cuja face, cujo rosto estou. Quer dizer, eu não estou olhando para ti, eu estou olhando para o Rei dos Reis. Eu estou olhando para a autoridade suprema. És tu e tua casa que tem perturbado Israel. Meus amados irmãos, nós temos que ver o invisível. A nossa coragem vem de ver o invisível. Podemos não ter nada por trás. É só um andarilho, é só um homem simples, é só uma mulher simples. Mas se o Senhor ordenou, abre a tua boca e não teme a ira dos homens, mas vê o invisível. Foi assim que os anabatistas foram levados à fogueira. Foi assim que foram decapitados, espoliados, açoitados e mortos. Inquisidores podiam fazer cara feia, torturadores, perseguidores poderiam respingar ódio, mas eles estavam olhando para o Senhor. O sinédrio rangia os dentes contra Estevão, e o rosto de Estevão era como de um anjo. Eles pegaram em pedra para arremessar contra Estevão. Estevão: eu não estou vendo nada, eu estou vendo o céu aberto. E o Filho do Homem pega à direita de Deus. Se Anabatista é ver a glória, irmãos, é ver a glória. Nosso raciocínio não é qual é a estrada
no lugar